A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E o tema de hoje do nosso canal é pragas e vírus. O que a Bíblia ela fala sobre isso? E o que nós que estamos à frente da obra deveremos fazer para orientar as pessoas referente a isso? Claro, atendendo todas as regras de segurança, acatando em partes aquilo que o governo está mandando. Por que eu digo em partes? Porque o governo ele não tem esse direito de querer ferir a Constituição Federal, ou seja, orientação sobre higienização, sobre como contrair e como se tratar. Nós temos o direito de cultuar a Deus. A Constituição Federal ela é bem clara e específica sobre isso. Porém, existem alguns limites. O que a Bíblia fala sobre isso? Quero que você que está na sua casa veja agora o que a Bíblia fala sobre isso. E o que nós temos que fazer nesta fase. É a primeira vez que isso acontece? Será a última? Ou algo está para acontecer? Gente, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, assine o sininho, ative o sininho de notificação aí, tá bom? Nos dá uma força aí para tá chegando essa mensagem para algumas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. No capítulo 7 de Êxodo, nós vemos que Faraó, ele também teve uma certa resistência. E Deus então, ele acaba mandando Moisés ir a ter um encontro com ele, mas de uma forma mais enérgica. Porque Faraó não atendeu a solicitação para a libertação do povo. E eu entendo que toda vez que vem uma praga, uma epidemia ou pandemia, seja qual for o nome, que muitas das vezes a gente não consegue nem falar, que o ser humano tenta colocar um nome bonito para uma coisa que já está relatado na Bíblia muitos anos atrás. E eu vou pelo aquilo que a Bíblia manda, não aquilo que o homem está falando. Então, para o homem pode ser um caos, para o homem pode ser um desespero, mas para nós que lemos a palavra de Deus, nós temos a certeza que Deus está tentando falar com o mundo. E esta praga, por mais que tenha sido criada, por mais que tenha sido supostamente feita em laboratório ou através de alimentos que não são produtivos para a saúde, eu não sei de que maneira que esta praga chegou ao mundo, mas biblicamente falando, quando Deus ele mandava uma praga, era para a correção do homem. No capítulo 7, versículo 14, Deus manda Moisés ir ter um encontro com Faraó. E qual era o objetivo desse encontro? O objetivo deste encontro era para a libertação do povo. Deus estava pedindo para Faraó libertar o povo da escravidão. Mas Faraó, ele desobedeceu à voz de Deus. Moisés, ele foi, avisou para Faraó, pediu a mando do Deus de Israel. Ele usou a palavra: eu vim em nome do Deus de Israel. Ele pediu, em outras palavras, para que as pessoas, aqueles homens e mulheres, sejam libertados da escravidão. E como vocês já viram em outras passagens que eu já te mostrei, o que eu estou entendendo? Que o nosso Deus, ele está tentando avisar ao mundo sobre a volta de Jesus. Porque os sinais que sucedem antes da vinda de Jesus são esses. Rumores de guerra, como está escrito em Mateus 24, 7, nação contra nação, epidemias, pragas, doenças que a medicina não tem o diagnóstico. Então, à luz da Bíblia Sagrada,
as pragas serviam para uma orientação da parte de Deus para que o homem reconhecesse a existência de Deus sobre a terra. E por se aumentar a iniquidade está sobre a terra. A iniquidade está sobre este mundo, sobre este universo, e nós estamos vendo o mundo entrar em decadência. Ligamos a televisão e noticiários. Eu quero falar com todas as pessoas agora, dependente do seu crédito religioso. Você pode estar lendo na sua casa em Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 14, nós estaremos aqui tratando sobre a primeira praga. Mas nós vemos a nação entrando em decadência, pai contra filho, filho contra pai, a humanidade se perdendo, nação contra nação, nós vemos reino contra reino, e por que não dizer também sobre os levantes, igreja contra igreja, servo contra servo, coisas obscuras como pessoas pregando a favorável ao aborto, a liberação de ideologias de gênero, o ser humano tentando quebrar os princípios da Bíblia, desincentivando a família sobre a ética, sobre os princípios. Então tudo isso caracteriza a volta de Jesus. Nós estamos agora, irmão, vivendo uma época, eu como pastor, estou orientando as pessoas a ficarem atentas, porque pecado continua sendo pecado, a palavra não mudou. Aquele que tiver em pecado no dia do encontro, que Jesus voltar, se ele não tiver com a sua vida no altar, não sou eu que estou julgando, é a própria palavra. Então, quero pedir para as pessoas, para os servas de Deus, que não se apegue com essas notícias. Isso é normal que aconteça. Tudo isso que está relatado na palavra de Deus é normal. A desobediência do homem leva à ação de Deus. O homem está tentando ser mais do que Deus. Então cabe a você que serve a Deus a se prostrar ainda mais diante do seu Deus e confiar na palavra do Senhor Jesus. Eu vi muita gente, meus irmãos, lerem a palavra do Senhor no Salmos de número 91. Eu vi muitas pessoas, ler este versículo, guardar na cabeceira da cama, mas pessoas temerem na hora da primeira provação. Por exemplo, no Salmos 91, versículo 10, fala que nenhum mal te sucederá. Tá aqui, ó. Salmo 91 e versículo 10. Tá aí. Vamos lá, Salmos 90. Salmos 91, perdão, achei. Nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, são versículos de cabeceira de cama, são versículos que estão em frases em caminhões, em ônibus, em viadutos. E quando chega a hora do servo e da serva de Deus colocar isso em prática, as pessoas deixam de ir ao culto, os líderes fecham as igrejas. Eu não estou entendendo qual é o Deus que essas pessoas estão servindo. Quando a palavra está dizendo não temas, o que é não temer? A praga que foi mandada, as 10 pragas, ela atingiu o povo de Deus? Primeiro que uma das pragas, Deus mandou ungir as ombreiras das portas. Então significa que aquele que tem a marca, aquele que tem a sua porta ungida, em outras palavras, nos dias de hoje, aquele que está com Deus não pode temer aquilo que foi criado ou feito de uma forma direta ou indireta para mostrar às pessoas que Deus ainda está no comando. O homem pensa que está no comando. Agora, se mal algum te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda, eu não estou entendendo o porquê desse apavoro. Eu quero pedir perdão e desculpa se
o meu canal é simples, eu ainda não tenho aquela tecnologia, mas qual é o motivo de fechar a igreja, dos irmãos pararem de congregar? Então quer dizer que no primeiro vento as pessoas negam. Para mim, me desculpe, é a minha opinião, mas quem se comporta dessa forma também está negando a Jesus. Porque Pedro também tinha garantido que não negaria Jesus, mas quando vieram em busca dele para o prender, ele também disse que não conhecia Jesus, que nunca andou com Jesus. Então quer dizer que quando chega a praga, chega a doença, o ser humano se entrega, fecha a porta, não adora, esquece dos princípios e da palavra. Irmão, a praga, ela não vem para destruir aquele que é de Deus, sim para conscientizar o mundo. Acorda, desperta. Desperta, povo de Deus, porque Jesus está voltando. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero que você compreenda que o objetivo desta pequena ministração de versículos, deste bate-papo que estamos tendo, é que nós que servimos a Deus, nós não temos que temer mal algum. O Salmo 91, ele fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que está com Deus, aquele que anda com Deus, não pode se curvar diante de qualquer situação, seja ela qual for. Que Deus abençoe, tá? Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, falar com Deus. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, você pode estar se inscrevendo em nosso canal. Esse é o jogo mais forte que existe para algumas pessoas que estão vivendo a palavra, alguns que estão andando com uma palavra como se fosse um jogo, como se ela tivesse perdido e o adversário tivesse ganhado. Não, a palavra de Deus não é um jogo, irmão. A palavra de Deus é uma realidade, e esta realidade é acreditar em Jesus, seja o que for, aconteça o que acontecer. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco estamos de volta. Então, meus irmãos, vamos analisar o que a Bíblia fala referente a este vírus e pragas que acontece, que já aconteceu e também que está acontecendo nos dias de hoje. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, versículo de número 11. Diz o seguinte: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Então vamos frisar aqui no versículo de número 11, o tema da mensagem é o princípio das dores. Então a palavra está falando acerca de sinais que sucederão, antes da volta do Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que um dos sinais, uma das características das evidências são terremotos e epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais da parte dos céus. E se nós voltarmos no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 7, vou até voltar aqui, vou aproveitar que você está comigo lendo a palavra. Mateus 24, tenha paciência, eu não vou cortar, nós estamos estudando a palavra. Então está aqui, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, e versículo de número 7. Olha o que a Bíblia está falando. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. No versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores, Então, nós estamos vivendo os sinais, as evidências de que está próximo a volta de Jesus. No versículo 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Agora frisa esta palavra. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria, de quase todos. No versículo 13, aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.